Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui vos fala o professor mestre Aristônio e vamos lá pessoal, estamos trabalhando a análise combinatória dentro da matemática discreta e da análise combinatória estamos trabalhando o tópico princípio fundamental da contagem. Vamos retomar a aula a partir da definição vista no final da nossa última videoaula. Vocês lembram que nós vimos que se temos que formar uma sequência de K elementos, e essa sequência é formada pelos elementos A1, A2, A3 até AK, e A1 pode ser escolhido de N1 maneiras distintas, A2 de N2 maneiras distintas, e assim sucessivamente, o princípio fundamental da contagem, também chamado sugestivamente de princípio multiplicativo, nos diz que o número de possibilidades para construir essa sequência será dado por N1 vezes N2 vezes N3 até o NK. Em outras palavras, se você vai tomar uma decisão final formada por decisões sucessivas e independentes, para o conjunto de possibilidades será dado pelo produto do número de formas de tomar a decisão 1, a decisão 2 e assim sucessivamente, ok? Para aprimorar melhor o princípio multiplicativo, trabalharemos na sequência alguns exemplos. Então, vamos juntos, pessoal. Vamos trabalhar aqui um exemplo 1. Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. Pessoal, Maria vai se arrumar. Ela vai se arrumar com saias e blusas. Ela tem 2 decisões a tomar. Coloque-se no lugar de Maria. Você olhou para o seu guarda-roupas. Está lá 2 saias e 3 blusas. Você tem 2 decisões a tomar. A primeira, escolher a saia. A segunda, escolher a blusa. Para escolher a saia, nós temos quantas possibilidades? 2. Para escolher a blusa, 3. Pelo princípio multiplicativo, nós, no caso aqui, Maria vai ter quantos modos de se arrumar, de quantas maneiras ela poderá se arrumar? 2 vezes 3, 6. Ok, pessoal? De fato, se eu numerar as saias de saia 1 e saia 2, e as blusas de blusa 1, blusa 2 e blusa 3, e fizermos a árvore das possibilidades, para cada saia eu terei uma blusa diferente. Não é verdade, pessoal? Ou seja, quais os elementos desse conjunto? Seria saia 1, blusa 1, saia 1, blusa 2, saia 1, blusa 3. Mas ela também pode ir com a saia 2, blusa 1, pode ir com a saia 2, blusa 2, e pode ir ainda com a saia 2 e a blusa 3. Ok? Então, de fato, são 6 possibilidades. Não é obrigatório construir essa árvore das possibilidades, porque o problema só pergunta quantas e não quais são as maneiras. Eu fiz nesse primeiro exemplo para mostrar que realmente funciona o princípio multiplicativo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos a mais um exemplo. Espero que tenha ficado plenamente entendido. Vamos a um exemplo 2. Um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e salsichão, e 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então você tem aqui uma decisão final, que é escolher a sua refeição, composta de 3 etapas, que é escolher o prato quente, escolher a salada e depois escolher a sobremesa, tá certo? Aqui a salada e a sobremesa, beleza? Para escolher o prato quente, na sua primeira decisão, você tem quantas possibilidades? Como está bem claro aqui no problema, você tem 4 possibilidades. Para escolher a salada, temos quantas possibilidades? Obviamente, 2 possibilidades. E para escolhermos a sobremesa, 3 possibilidades. Então, um freguês pode se servir de quantos modos diferentes? Ora, fazendo aqui o produto, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24
tem 24 modos diferentes do freguês se servir. Obviamente é possível construir a árvore das possibilidades, mas olha a importância de conhecermos o princípio fundamental da contagem. Nesse caso já se torna um pouco mais trabalhoso, porque são 24 possibilidades. E existem alguns problemas, pessoal, que é muito difícil enumerar todos os seus elementos. Por isso nós vamos aprender a dominar essas técnicas de contagem para contar os elementos de determinados conjuntos dentro de determinadas regras, sem ter que necessariamente enumerar, elencar, explicitar esses elementos. Vocês estão me entendendo? O princípio multiplicativo é uma poderosíssima ferramenta que nos auxilia na contagem de elementos de determinados agrupamentos. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Uma prova é composta de 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões dessa prova? Pessoal, você tem 8 questões para resolver. Cada questão você vai marcar verdadeiro ou falso. Cuidado! Ao longo dos anos, ministrando aulas de matemática e de combinatória, eu tenho visto algumas pessoas cometerem o seguinte erro. Ora, são 8 questões e pode ser de 2 tipos, verdadeiro ou falso, pelo princípio multiplicativo, 8 vezes 2, 16. Não é nada disso nesse problema, pessoal. Não é assim que você deve raciocinar. Esse raciocínio está completamente errado. O raciocínio correto é o seguinte: você tem 8 questões, então você tem 8 decisões a tomar. Você tem a questão 1, a questão 2, a questão 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí você vai ver de quantos modos você toma cada decisão. Para a questão 1, você tem quantas escolhas para ela? Você tem 2 escolhas, verdadeiro ou falso. Então você tem 2 possibilidades. Para a questão 2, 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Para a questão 3, 2 possibilidades. E assim sucessivamente até a questão de número 8. Então a solução desse problema é, na verdade, 2 elevado a 8 e não 2 vezes 8. Ou seja, é o 2 multiplicado entre si 8 vezes, que dá 100. Não, para aí, pessoal. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Atenção, dá 256, não é isso? Dá 256. Eu ia fazendo só até o 7. Então vamos lá, nós temos 256 modos diferentes de resolver essa prova. Estão me entendendo? Ela pode ser resolvida de 256 modos diferentes. Agora imagine se fosse uma prova de múltipla escolha com 5 opções em cada questão. Então, ao invés de 2 elevado a 8, nós teríamos 5 elevado a 8. Daria um número astronômico, né? Um número gigantesco de modos diferentes. Vocês me entenderam, pessoal, esses exemplos? Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Traremos novos exemplos, novas aplicações do princípio multiplicativo na próxima videoaula. Um abraço a todos e até a próxima aula.